Em 5 segundos será formada a rede Ubuntu de rádios. Está entrando no ar pela rede Ubuntu de rádios, o jornal Ubuntu Notícias, uma produção da Rádio Ubuntu, em parceria com agências de notícias do Brasil e do mundo, com transmissão pelas emissoras que compõem a rede Ubuntu de rádio. Ubuntu Notícias, informação com credibilidade. Fala MDS! O Cadastro Único é um registro público das famílias de baixa renda no Brasil que permite aos gestores ter um mapa de como vivem essas pessoas, quais as suas necessidades e quais as melhores políticas públicas para atendê-las. Com as informações do Cadastro Único é possível selecionar e incluir as pessoas em mais de 40 programas sociais do governo federal. O Cade Único também é usado em cerca de 2.000 programas estaduais e municipais. O cadastro brasileiro é referência pelo mundo, sendo replicado em dezenas de países e agora se coloca novamente na vanguarda. Paralelamente ao trabalho de qualificação da base de dados iniciada em 2023 e continuada em 2024, o MDS coordenou uma reforma no sistema do Cadastro Único neste ano. A migração de um sistema para o outro foi finalizada no dia 17 de março. E para explicar essas mudanças, eu, Érica Braz, recebo aqui no Fala MDS o secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Rafael Osório, que recentemente assumiu a pasta do Ministério. Secretário, bem-vindo ao Fala MDS, obrigado por vir aqui nos explicar sobre o novo Cadastro Único e também falar das expectativas por ter assumido a SAGICAD. Obrigado, Érica. Como você já falou, o Cadastro Único ele é uma base de dados muito importante para a população, para o governo, porque ele faz a seleção dos beneficiários, das pessoas que vão poder acessar todos esses programas sociais que você falou. Então são dezenas de programas federais, já estamos na casa dos milhares de programas estaduais e municipais, e o Cadastro Único é essa porta aberta para que a gente possa garantir os direitos da população e que elas possam acessar os programas às quais elas têm direito. Mas antes eu vou apresentar aqui que Rafael Osório, com quem eu converso agora, é doutor em Sociologia e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, onde foi coordenador de Estudos e Previdência Social, coordenador geral de Estudos e Políticas Sociais e diretor. Secretário, como eu disse, agora o senhor está à frente da SAGICAD e eu quero saber como o senhor está encarando o desafio. Eu estou encarando como uma etapa nova de muito aprendizado. Eu, como pesquisador de políticas sociais, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que por mais que a gente estude uma política, um programa, uma ação, um dispositivo, a gente nunca conhece ele tão a fundo quanto as pessoas que fazem o dia a dia do programa. Então eu estou aprendendo muito aqui e para minha satisfação eu encontrei na SAGICAD uma equipe altamente competente de pessoas que têm espírito público, que são muito dedicadas ao que elas fazem e que cuidam do Cadastro Único como se fosse uma coisa da casa delas mesmo, com muito carinho, uma defesa muito grande e um esforço muito grande para garantir que realmente a gente entregue um serviço de boa qualidade para a população. E dada a importância dessa secretaria, especialmente porque ela cuida também do Cadastro Único, eu quero saber quais são os planos da sua gestão, secretário. Então, o plano inicial é garantir que essa transição que a gente fez agora, que ela assente. Então, na política pública existe o momento da mudança, da transformação, da inovação, mas também tem que ter um período onde as coisas ficam estáveis e entram em funcionamento. Então, agora o Cadastro Único ele vai estar nesse período onde a gente ainda tem algumas inovações que vão ser entregues, coisas que estão previstas para serem feitas, mas a ideia é, antes de pensar em novas mudanças, estabilizar, assentar o novo sistema, garantir a operação, garantir o final da migração. De novo, a nossa preocupação é sempre que, quando a gente faz essas mudanças, que a população, de preferência, nem perceba que houve uma mudança, a não ser na melhoria do atendimento.
que é isso que a gente quer. Então, a pessoa que é usuária do cadastro único, pessoa que se cadastra, lógico, o entrevistador do cadastro único, esse já está notando uma grande diferença porque ele tem um sistema melhor para trabalhar. Facilitado. Mas a pessoa que está sendo cadastrada, essa daí o nosso objetivo é que não mude muita coisa para ela, tá? Para não dar trabalho. O que vai mudar para ela é uma qualidade melhor do serviço, por exemplo, um tempo bem menor de entrevista, que é uma coisa que a gente está acompanhando e que a gente já notou que é um benefício do novo cadastro e que é bom para as pessoas que vão se cadastrar, para as pessoas que estão fazendo as entrevistas e para as redes municipais de assistência social, porque isso quer dizer que elas vão conseguir fazer mais atualizações cadastrais, mais revisões, mais entrevistas em domicílio, sem necessariamente ter que expandir muito as suas equipes. Secretário, lá na abertura eu falei da reforma recente, né, que passou a valer o novo cadastro único em 17 de março. A gente estava gravando aqui em meados de abril, então mais ou menos um mês já que o novo cadastro único está em operação. O senhor provavelmente acompanhou, né, a criação da reforma do sistema, no sistema que os gestores locais e operadores do cadastro único usam, como o senhor falou. Na sua avaliação, por que essa reforma foi necessária? Essa reforma ela era extremamente necessária porque o cadastro único, do ponto de vista tecnológico, ele estava parado há mais de uma década, sem ter grandes inovações. E a principal inovação que a gente trouxe com esse novo sistema que foi lançado é a interoperabilidade, que era um desejo de longa data de todas as pessoas que trabalham aqui, de todas as pessoas que estudavam o programa, que estavam envolvidos na discussão do aprimoramento do cadastro, para ele servir melhor à população e aos programas usuários, que é a lógica de que o governo ele já tem uma porção de informações sobre as pessoas, uma porção de informações. Então, por exemplo, se você se emprega num emprego novo, num emprego formal, o seu empregador ele tem uma porção de obrigações trabalhistas, previdenciárias, e ele tem um sistema do governo que ele usa para fazer o registro e o pagamento dessas obrigações. Então, eu não preciso perguntar para o cidadão se ele conseguiu um emprego formal, a gente já sabe disso. A interoperabilidade ela traz isso. Então, essas informações que o governo já sabe das pessoas, quando elas são alteradas, quando elas são atualizadas, agora uma parte disso já está vindo automaticamente para o cadastro único. Isso facilita muito a vida das pessoas, porque pensa nesse cidadão que acabou de conseguir um emprego. Ele provavelmente está trabalhando 8 horas por dia, ele tem que se deslocar. Ele não tem tempo para ir no centro da assistência social para informar, olha, consegui um emprego, minha renda mudou. Ele não precisa mais fazer isso. Então, nós estamos tirando isso das costas do cidadão. Nós estamos desburocratizando a relação com o Estado e transformando ela numa coisa mais simples e mais fácil. Secretário, o novo sistema do cadastro único traz diversas inovações, né? A gente vai pontuar cada uma delas, mas eu queria começar pela plataforma de capacitação EAD para os operadores e entrevistadores, que o senhor também já mencionou aqui, né? São as pessoas que fazem acontecer o cadastro lá na ponta. Como vai funcionar esse ambiente de aprendizado contínuo? Isso é uma das inovações mais legais do novo sistema. Por quê? Porque antes, o cadastro único ele é uma rede enorme. Nós temos mais de 10 mil pontos de entrevista, são mais de 40 mil operadores. Então, é uma coisa gigantesca mesmo, é uma operação muito grande. E essas pessoas precisam ser treinadas para saber como faz a pergunta, como que faz se você percebe uma situação que não está correta, quais são os procedimentos a serem tomados. Então, são milhares de coisas que as pessoas que fazem a entrevista do cadastro único têm que aprender. E as pessoas vão saindo, porque elas vão trocando de emprego. Aliás, é super comum, às vezes a gente encontra pessoas, por exemplo, que são diretores, coordenadores da assistência social municipal, que em algum momento já foram entrevistadores do cadastro e fizeram a carreira ali na assistência, trocaram de posto, evoluíram. Então essas pessoas elas estão mudando e a gente precisa estar treinando essas pessoas constantemente. Antigamente a gente tinha que mobilizar o Estado, mobilizar treinadores, trazer as pessoas para fazer o treinamento, esperar abrir uma janela, tinha que fazer toda uma logística para criar esses cursos nos territórios. E agora não. Agora o operador entra lá, ele tem uma coisa no próprio sistema onde ele pode fazer o curso no tempo dele, pegar o certificado, etc. Então isso vai ser um avanço muito grande. A gente espera que a qualidade da informação melhore muito, porque as pessoas vão estar treinadas e esse treinamento está disponível ali. Então se a pessoa não lembrar de alguma coisa, ela pode recuperar aquele material e ver aquilo de novo. Então isso aí vai ser um ganho muito grande e eu acho que também no futuro isso vai permitir com que a gente faça ajustes, aprimoramentos no cadastro mais rápidos, Às vezes as pessoas perguntam assim, não, mas não dava para perguntar desse jeito, ou daquele jeito, ou de outra forma. Mas as pessoas têm que compreender o seguinte, que
cada coisinha que a gente muda ali, a gente tem que treinar milhares de pessoas que vão atuar em vários lugares no país, com várias situações diferentes. Então, às vezes, não é tão simples e esse sistema de treinamento vai contribuir muito para melhorar isso. Agora, falando dos gestores, como que os gestores locais receberam esse novo sistema do cadastro único, secretário? Nós cuidamos muito da informação. Então, nós estamos tentando fazer isso com o maior grau de informação possível para que as pessoas não fiquem ansiosas, não fiquem angustiadas e que elas entendam tudo o que está acontecendo. Agora, a transição de um sistema para outro, ela nunca é sem algum ruído. Então, as pessoas têm que aprender a fazer algumas coisas novas, às vezes alguns arranjos que as pessoas tinham não funcionam mais. É um sistema muito mais rigoroso no sentido de controlar o ingresso de informações, porque isso é uma demanda da sociedade, né? Dos órgãos de controle. Então todo mundo está sempre olhando para os benefícios. Não pode ter fraude, não pode pagar para a pessoa errada, não pode pagar para gente que não existe e tal. Então a gente toma muito cuidado com essas coisas todas. A gente presta muita atenção nisso mesmo. Eu diria que poucas coisas no Brasil, no Estado brasileiro, são tão observadas e tão controladas de perto quanto o cadastro único e os programas sociais. Então, por exemplo, agora, o novo número de identificação é o CPF. Então, isso aí tem todo um dispositivo legal que já foi mudando nos últimos anos no sentido de ser o CPF. E às vezes a pessoa pode ir lá no sistema e ela tem um CPF registrado na Receita Federal e a pessoa está informando um CPF distinto, um CPF que já existe vinculado a outro nome. O novo sistema não aceita esse tipo de coisa, porque é sinal de que existe algum problema que tem que ser resolvido. E a irregularidade do CPF ela tem que ser resolvida com a Receita Federal. Então, isso não impede a pessoa de fazer o cadastro. A pessoa faz o cadastro, mas se ela tiver um problema, ela vai ficar com a marcação de pendência de regularização do CPF e a pessoa vai ter um prazo para regularizar o CPF. Então, tem algumas coisas que são diferentes e que até as pessoas se acostumarem, elas vão ter uma certa dificuldade. Mas eu diria que daqui a alguns meses, quando todo mundo já estiver acostumado com o novo sistema, bem treinado, essas dificuldades devem se reduzir bastante. Inclusive, no novo sistema, o que a gente está vendo é que a gente espera uma tendência de ter menos problema mesmo, porque ele é mais redondo, tem um ensino à distância acoplado, então tem várias vantagens e a própria interoperabilidade de dados, ela traz uma segurança maior de que aquela informação é fidedigna. Secretário, nós temos em todo o Brasil 9.500 postos de cadastramento e eu quero saber como que esse novo cadastro único, o novo portal, ele vai ajudar no trabalho de quem está lá na ponta atendendo o cidadão. Assim. O senhor já trouxe para a gente alguns benefícios. Estou atrás de detalhes, assim, tanto para quem está fazendo, né, o cadastro, quanto para o cidadão mesmo. Economia de tempo, o senhor agora, já citou. Tem a economia de tempo, que eu já citei. A outra coisa é que a gente está praticamente botando em extinção o formulário de papel, né? Então, o novo cadastro ele tem uma funcionalidade que vai entrar em operação nas próximas semanas, que é o do preenchimento offline. E a ideia é que sim, pessoas agora vão poder usar tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos para fazer a coleta dos dados offline, para as áreas onde você não tem conexão de internet, né, por exemplo, e no momento que a pessoa chegar num ponto onde ela tenha como fazer o upload dessas informações, ela vai fazer o upload das informações. Mas uma coisa importante de salientar em relação a isso, por exemplo, é que o rigor é o mesmo. Então, tem que ter um controle muito bom das informações que estão sendo digitadas, porque se as informações não baterem com as informações oficiais, esse vai gerar uma pendência, uma dificuldade, talvez esse cadastro seja rejeitado e você tenha que fazer o upload dele de novo. Mas novamente, isso é uma coisa que é necessária para a gente ter uma maior segurança e credibilidade dessa base de dados que é usada para tantos os programas. Quer dizer, a gente tem que ter certeza que as pessoas que estão lá são pessoas de verdade, que são pessoas que estão vivas, são pessoas que são pobres. Então a gente aprimorou todos esses controles para garantir a qualidade da informação. O senhor falou dessa questão offline, eu quero saber como que essa função offline pode ajudar no trabalho da busca ativa e aproveitar e pedir para o senhor explicar para quem nos ouve o que é a busca ativa também, né, que o Cadastro Único faz. Aí nós temos várias novidades que vão ajudar muito. Então, a busca ativa, né, que a gente chama, ela deve ser parte de uma coisa que se chama vigilância socioassistencial, da política da assistência social. E a ideia da vigilância socioassistencial é que os gestores da política de assistência social, eles têm que ter essas informações para eles fazerem um mapeamento do território deles para definir quais são as prioridades da estratégia da assistência local, incluindo a busca ativa.
Isso tem que ser coordenado com outras fontes de dados e etc. Mas, por exemplo, a gente vai ter lá, o gestor local ele vai ver onde estão as famílias do cadastro único, quais são as informações que ela tem. E agora a gente tem um módulo que entrou no ar agora, que é o que a gente chama de Analytics. Então esse é um módulo para o gestor estadual e municipal, mais do que propriamente para o entrevistador do cadastro. O que você tem lá? Você tem essas informações todas agregadas, né, visualmente disponíveis, em gráficos, etc. E aí você tem coisas assim, por exemplo, você tem as famílias distribuídas pelo tempo da última atualização cadastral. Então, uma gestão municipal proativa não precisa nem esperar receber a informação aqui no Ministério do Desenvolvimento Social de quais são as famílias que precisam de atualização cadastral no município, porque ele já vai ter isso dentro desse módulo e ele vai poder tomar uma ação. Vamos dizer, por exemplo, que esse gestor municipal queira fazer uma ação para a primeira infância no município dele. E ele queira saber, olha, como é que são as famílias do cadastro único que tem criança. Nesse módulo tem um gráfico com a distribuição de idade, aí tem as faixas etárias, 0 a 3, etc, etc. Então você clica lá na barrinha de 0 a 3 anos e todo o sistema muda para mostrar só a informação das famílias e das pessoas de 0 a 3 anos. Então é um troço muito legal. É muito legal e funciona muito rápido. Então vai ser uma ferramenta extraordinária para os gestores poderem organizar melhor as ações no território. E isso. E a buscativa também é importante para a gente não deixar ninguém para trás nessa questão. Não deixar ninguém de fora. Social. Não deixar ninguém de fora. Se bem que, verdade seja dita, o cadastro hoje em dia e os programas sociais do governo federal em particular, ele já tem uma cobertura muito grande dessa população. Então é muito difícil hoje em dia que uma pessoa que esteja na pobreza, principalmente as pessoas que vivem a pobreza de uma forma mais crônica, que elas não estejam já no cadastro único e cadastradas. Então realmente isso é uma conquista do Brasil nos últimos anos, a gente conseguir ter um mapeamento tão completo da nossa população mais vulnerável e de baixa renda. Secretário, a gente pode afirmar que essas mudanças feitas no Cade Único, elas vão melhorar a vida dos beneficiários dos programas, como BPC, Bolsa Família? Será possível? Olha, eu acho que talvez num primeiro momento o beneficiário desses programas não sinta essa mudança. Porque a ideia é que ele não sinta essa mudança mesmo, que isso seja uma coisa indolor. A gente não quer incomodar as pessoas com essa mudança. Mas com o passar do tempo, como a gente está melhorando as informações, uma coisa que os programas vão poder fazer é uma melhor gestão de beneficiários e de benefícios. Então, por exemplo, antigamente, para você saber dessas informações, a gente fazia cruzamentos de bases de dados com bases de dados que já estavam com alguma idade. Então, por exemplo, cruzamento de dados com o mercado de trabalho formal. Agora a gente faz isso quase que em tempo real, é quase que instantâneo. A pessoa conseguiu um emprego, a gente já sabe lá no cadastro único. Antigamente não, antigamente você tinha que esperar o Ministério do Trabalho compilar a relação anual de informações sociais, disseminar esse dado, aí a base de dados vinha, você cruzava a base de dados, aí você achava lá a pessoa empregada, podia ser um emprego que ela nem tinha mais. Porque era uma base de dados que já estava defasada. Então, as condições para fazer isso estão muito melhores e à medida que os programas podem fazer um melhor gerenciamento dos seus beneficiários e dos benefícios, isso vai liberar recurso. Vai ser mais eficiência no uso de recurso. E aí a gente pode liberar orçamento para, por exemplo, fazer outros programas que contemplem outras necessidades que a população precisa, outras necessidades que podem, inclusive, ser reveladas pelo próprio cadastro único no seu mapeamento das características da população vulnerável no território. O novo cadastro único é composto também por plataformas que geram relatórios analíticos. O senhor poderia detalhar para a gente como que esses relatórios eles vão ser usados para atender a população de maneira mais assertiva? Então, esse relatório é o que eu estava falando para você da ferramenta para o gestor municipal. Essa ferramenta que você vai ter vários dados, então você é o gestor de um município, você vai entrar lá, você vai ver os dados do seu município inteiro lá no cadastro. Como é que são as famílias, etc. O gestor que já usa o SECAD, o Observatório do Cadastro, ele vai ver que tem algumas informações que são na mesma linha, só que é uma coisa mais moderna, vai ter muito mais informação lá dentro. Então, por enquanto, nós entregamos duas abas, que é a aba de informações de famílias e a aba de informações de pessoas. Elas são interconectadas, você faz uma seleção de família, isso reflete nas pessoas, porque aí vai ser só as pessoas daquelas famílias e etc. E a gente vai entregar outras coisas, a gente tem um cronograma de entregas de novas funcionalidades que vão sendo acrescentadas até o final do ano. Então, a ideia é sim, nós vamos fazer essas nossas novas funcionalidades
funcionalidades, nós vamos preparar materiais ilustrativos para os gestores estaduais e municipais terem ideias de como que eles podem usar isso, né? Algumas das formas que eles podem usar isso, e aí a gente espera que isso resulte em serviços melhores para a população, porque se o Estado, né, o município, pode planejar melhor as suas ações, também a gente espera que ele vá atender melhor o cidadão, quer dizer, que isso seja parte do planejamento. Tecnologia a favor do social. Também vai haver relatórios de gestão de riscos e alertas de fraudes. A gente não falou de fraudes aqui ainda, que é uma coisa que o novo cadastro único também pode evitar, né? Melhor do que a versão anterior. O senhor pode nos explicar como é que vai funcionar esses alertas, secretário? Sim. Isso aí é uma coisa, mais para a gestão do cadastro, né, em si, para nós, né, aqui. Então, aqui no cadastro, a gente recebe muita denúncia. E é importante que a gente fale que a gente dá encaminhamento para todas essas denúncias, tá? A gente recebe denúncias de órgãos de controle que fazem outros cruzamentos com bases de dados que às vezes a gente não tem acesso. É um serviço, é uma parceria extraordinária que a gente tem com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria Geral da União. Inclusive, todo o segundo semestre, quando a gente refaz os públicos de averiguação e revisão de cadastro, com base nas informações que eles mandam. A gente verifica tudo. A gente tem contato com Polícia Federal, com Defensoria Pública, então a gente tem contato com vários órgãos para atuar sobre essas denúncias. A gente está construindo aqui agora, a gente montou uma unidade aqui dentro, administrativa, de integridade, gestão de risco, porque a gente quer investir cada vez mais nisso, e isso a gente trabalha com tecnologia da informação. Então existem lá, a gente está trabalhando o novo cadastro, a plataforma foi para a DataPrev, que é uma empresa de tecnologia pública, Eles têm esse conhecimento, tem técnicas e processos de tecnologia da informação, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, que a gente pode usar para detectar transações atípicas, padrões atípicos. Então, a gente vai ficar sempre... Isso era uma coisa que já era feita, mas vai ser feita melhor. Então, a gente roda programas de computador mesmo para detectar essas situações estranhas. Esses programas, eles levantam esses indícios, eles geram listas e a gente vai investigar. Se é uma coisa que é realmente muito sólida, aí a gente pode pedir uma entrevista em domicílio ou mesmo uma visita domiciliar da assistência social, ou se for uma coisa que tem cara de um crime mesmo, porque isso acontece, né? Às vezes as pessoas usam os documentos e os CPFs de pessoas que estão no cadastro único para dar golpe, usa as pessoas de laranja. Então, às vezes a pessoa tem aquela coisa que às vezes fala, não, o beneficiário do cadastro único tem um Land Rover, um carrão. Em geral, isso não é verdade. Em geral, o que acontece é que alguém tem aquele carro registrado no nome de um beneficiário e ele nem sabe que aquele carro está no nome dele. Então, nós investigamos essas coisas todas. E esse processo de controle das fraudes, das irregularidades, etc., ele é um processo que as pessoas não veem muito, mas ele é um processo que se ampliou muito nos últimos anos. Então, esse controle ele vem aumentando muito e cada vez mais é difícil de fazer uma fraude. Agora, a gente sabe que os fraudadores eles são muito criativos, né? Então, a gente bota um controle aqui e as pessoas inventam um jeito de fugir do controle a colar. E os fraudadores, eles têm uma coisa que nós que estamos aqui do lado do serviço público não temos, que é a liberdade de não seguir as leis. A gente tem que seguir todas as leis aqui. Então, tem coisas que a gente não pode fazer porque elas são ilegais ou porque elas não estão previstas em lei. Então, assim, o fraudador realmente ele tem uma vantagem em relação ao Estado. Mas a gente está aqui trabalhando e a gente vai atrás e a gente vai melhorando para que cada vez tenha menos fraude, cada vez tenha menos problema. E a gente não deixa nenhuma denúncia passar. Salvaguardando os programas sociais e o dinheiro público. Exato. Eu conversei aqui no Fala MDS com Rafael Osório, que é secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. Secretário, foi muito bom poder tirar todas essas dúvidas com o senhor sobre o novo Cadastro Único, sobre as suas expectativas também para a gestão da pasta. Prazer recebê-lo aqui, sua estreia no Fala MDS. Espero recebê-lo mais vezes para a gente, à medida que formos atualizando isso aí, novas abas, como o senhor mencionou, e o senhor volta aqui para falar com a gente. Tá certo. Obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição aqui de vocês. Obrigada. O Fala MDS, podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud.
Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS! Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia apresentou nesta terça-feira às distribuidoras de energia elétrica do país o Acordo de Cooperação Técnica Aliança pelo Desenvolvimento Energético dos Polos e Projetos de Irrigação do Brasil. A iniciativa também reúne os Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Agricultura e Pecuária e busca incentivar a agricultura irrigada em todo o país por meio de ações integradas entre os setores de energia e agropecuária. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destaca a importância da ampliação da iniciativa, que vai expandir o acesso à energia e estimular o desenvolvimento regional e a agroindústria, além de promover a geração de emprego e renda no setor do agronegócio. Os polos de agricultura irrigada no país são hoje regiões com alto potencial produtivo, onde o uso de tecnologias de irrigação permite até 3 safras por ano. São segmentos que aumentam a produtividade agrícola, estimulam o desenvolvimento regional, a agroindústria e geram renda no campo. Com mais de 9 milhões de hectares atualmente irrigados, o Brasil possui potencial para ampliar essa área em até 53 milhões de hectares, dividido entre áreas agrícolas e pastagens. O governo também estuda e incentiva a autoprodução de energia pelos agricultores, aproveitando instrumentos como o Plano Safra para garantir maior autonomia energética aos produtores rurais e reduzir os custos operacionais das propriedades. O cerco às fraudes no setor de combustíveis está cada vez mais consolidado no país. Decreto publicado pelo Ministério de Minas e Energia nesta quinta-feira fortalece a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, trazendo mais rigor na fiscalização para garantir o cumprimento das metas de descarbonização, ampliar a segurança jurídica para o mercado e enfrentar com mais eficiência as práticas ilícitas. A norma regulamenta dispositivos e moderniza o processo administrativo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, ampliando a capacidade de identificar, punir e coibir fraudes na mistura do biodiesel ao diesel. O ministro Alexandre Silveira destacou que o decreto representa o compromisso do governo no combate à cadeia ilegal de combustíveis que prejudica a concorrência leal, o consumidor final e o esforço nacional pela sustentabilidade. Estamos fechando o cerco a quem insiste em atuar na adulteração, sonegação e distribuição irregular de combustíveis. O mandato do biodiesel será cumprido e quem insistir nas práticas ilegais será identificado e punido, declarou o ministro. Entre as medidas de punição estão a possibilidade de suspensão das atividades de comercialização e importação de combustíveis para empresas inadimplentes, além da aplicação de multas que podem chegar a R$500 milhões. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Agora vamos fazer contato com o coordenador nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Gilmar Mauro. Tudo bom, Gilmar? Como vai? Tudo bem, eu vou bem, e vocês? Tudo certo, Gilmar. Sempre bom tê-lo aqui conosco no programa. Gilmar, hoje um dia especial, né? Queria começar nosso papo falando sobre as jornadas de abril,
O MST fez uma série de ocupações desde a madrugada de sábado, na verdade, essas ocupações vêm acontecendo. E é bom a gente destacar que as ocupações foram feitas em áreas que apresentam algum tipo de irregularidade, né? São ocupações denúncia. Tivemos ocupações em São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e outras regiões. A gente já falou um pouquinho aqui no programa. Queria que você fizesse um balanço desses últimos dias de luta do MST. O Zé e a todos que nos assistem e ouvem, é um balanço ainda preliminar, né? Porque a jornada, como você bem disse, iniciou sábado e nós temos ainda toda semana, né? E até o dia 17 de abril, Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, estabelecido em lei pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e Dia Internacional da Luta pela Terra e pela Reforma Agrária, estabelecido pela Via Campesina em homenagem ao massacre, aos mortos assassinados no massacre de Eldorado e Carajás, que agora esse ano vai fazer 29 anos. O balanço preliminar das ações realizadas já são 19 ações contabilizadas em todo o nosso país, grande parte delas ocupações de latifúndios, como você mencionou, todos com algum problema grave. No caso de São Paulo, por exemplo, a usina São José, em Rio das Pedras, que é uma cidade próxima a Piracicaba, é uma área que cometeu um crime bárbaro ambiental, onde mais de 250 mil peixes foram mortos, mais de 50 toneladas, né, de peixes mortos pelo despejo de dejetos que causaram esse impacto, né? Porque o rio Tijuco Preto, ele vai para o rio Piracicaba, mas tem uma área de preservação ambiental muito intensa, aliás, que fornece sobrevivência para um monte de pescadores, né, turismo, etc. E é uma área com dívidas enormes e também com um monte de problemas de ações trabalhistas, né? Então é uma denúncia pública, ao mesmo tempo dizer, olha, tem uma área aqui que poderia ser desapropriada, no fundo, cá entre nós, áreas com crime ambiental e com crime por utilização de trabalho escravo, nem deveriam ser desapropriadas, elas deveriam ser expropriadas, o que, aliás, está estabelecido na Constituição, assim como outras áreas Brasil afora, né? Terras públicas devolutas, áreas improdutivas em todos os estados. São 9 estados até agora que se somaram nessa jornada. A tendência é que durante a semana e na próxima semana isso se amplie e muito. Perfeito, Gilmar. Aqui em São Paulo, a ocupação foi duramente reprimida pela Polícia Militar na usina São José, como o senhor mesmo já mencionou, que é uma usina acusada e multada pela CETESB por contaminação do rio, né, que matou mais de 230 mil peixes. E, bom, a polícia agiu dessa forma que a gente já conhece, né, de forma truculenta, sem diálogo, sem ordem de despejo, com o uso de bombas. Como que você avalia mais essa ação truculenta da polícia de Tarcísio e o que esperar para as próximas ocupações? Como se preparar? É uma ação, inclusive, ilegal, né, do ponto de vista da legislação que ordena esse tipo de ação, porque, na verdade, não houve nem ordem judicial. Uma atitude, como tem sido frequente aqui no estado de São Paulo, não só na luta pela terra, mas em outras lutas realizadas nos espaços urbanos, né, uma truculência imensa, né? E a defesa desses latifúndios criminosos, improdutivos, pelo governador. Enquanto nós temos aqui em São Paulo, inclusive, mais de 500 mil hectares de terras, que são terras públicas devolutas,
principalmente no Pontal do Paranapanema. Eu estou falando de uma parte das terras públicas devolutas existentes em São Paulo, porque existem outras áreas de terras públicas devolutas que é parte de um patrimônio do povo paulista, que, em tese, deveria ser destinado para a reforma agrária, e o governador está destinando aos fazendeiros, fazendo uma espécie de grilagem sobre uma grilagem histórica já, porque são terras griladas, né, desde muito tempo, e entregando elas com 90% de desconto. O que nós poderíamos fazer e assentar um monte de gente? Eu sempre tenho dito, nesses 500 mil hectares de terra do Pontal do Paranapanema, se nós planejássemos a utilização dos mesmos para reflorestamento, para agroecologia, agrofloresta, num tempo em que nós vivemos enormes problemas ambientais que tendem a se agravar, nós poderíamos assentar 100 mil famílias naquela região com esse projeto que poderia ser implementado. Ao invés disso, nós estamos assistindo o que assistimos hoje, uma truculência, bombas, né, por parte do governo do Estado. Eu acho que daqui por diante, e nós estamos querendo, logo aí na frente, fazer uma marcha bem grande aqui no estado de São Paulo. Uma marcha do MST, mas em articulação com outros setores das classes trabalhadoras que enfrentam também esse tipo de ação criminosa, repressiva por parte do governo do Estado. São as mães de filhos assassinados pela polícia militar, que nós queremos chamar junto, é um movimento de luta pela moradia, são professores e professoras que nós precisamos realizar uma grande ação coletiva de amplos setores da classe trabalhadora, não só do MST, para fazer frente a esse governo neofascista que temos aqui em São Paulo. E o diálogo com o MST, entre o MST e o governo do Estado de São Paulo nos anos anteriores era amistoso, né, Gilmar? Nunca houve muito consenso, mas sempre foi muito amistoso. Vocês foram recebidos, inclusive, para uma conversa já no Palácio dos Bandeirantes, imagino que na época do Geraldo Alckmin, se eu não me engano. Então, enfim, isso quebra uma tradição que vinha se instalando aqui no estado de São Paulo. Gilmar, você falou sobre o dia 17, dia tradicional, né, da luta pela reforma agrária, e o presidente Lula fez uma visita a um assentamento em Campo do Meio, Minas Gerais, pouco tempo atrás agora, né, recente, acho que foi no meio de março, e ele disse lá que pouco mais de 8% das famílias que estão assentadas, que integram o movimento Sem Terra no Brasil, devem participar dessa nova etapa da reforma agrária no Brasil. Por enquanto, no entanto, o que se viu foi muito pouco da parte do governo federal, né, Gilmar? Sem dúvida, e antes disso, como você bem lembrou sobre o governo de São Paulo, não é só a partir do Alckmin que tivemos boas relações, evidentemente que tivemos conflitos também, mas antes disso, com o governo Covas, por exemplo, né, mas antes do governo Covas, no próprio governo, agora me fugiu, não, o Franco Montoro, né, haviam relações políticas, reuniões, conversas, diálogos com a própria polícia militar do estado de São Paulo, sempre houve um diálogo, né, respeituoso, que infelizmente não ocorre mais no estado de São Paulo. Digo infelizmente porque, evidentemente, nós não queremos conflito com a polícia, não nos interessa isso, a gente sabe quem perde com esse conflito, mas entender a questão agrária, a questão da reforma agrária como um problema social, como um problema político, como um problema econômico, infelizmente isso não ocorre mais. Em relação à pauta, e por isso a jornada também, né? Nós queremos que sejam assentadas prioritariamente 65 mil famílias em todo o Brasil, porque são famílias acampadas desde muito tempo, algumas famílias com mais de 25 anos de acampamento. Infelizmente, claro que foi importante a visita do presidente Lula
e muitas coisas que foram entregues, né? A perspectiva de termos mais recursos para o PAA, de regularizações nos assentamentos, de acabar com aquele tema do score bancário que deixa as famílias com uma espécie de dívida eterna, a liberação de recursos para o PRONAF, que é o Programa para a Agricultura Familiar, de financiamento, são importantes. Agora, ainda é muito pouco em termos de obtenção de terra, seja através de desapropriação ou de negociação com devedores, grandes devedores do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do INSS e assim por diante, para fins de assentamento das famílias, né, que estão acampadas. Há um indicativo de que se faça até o final de abril entre 12 e 15 mil famílias. Dessas acampadas nossas do MST são em torno de 4, 5 mil famílias, né? Mas nós temos 65 mil famílias e nós estamos, né, há 1 ano e 7 meses, praticamente 8, no final do 3º mandato do presidente Lula. E nós queremos que, ao término desse mandato, as famílias sejam todas assentadas. Por isso, também a jornada agora de abril, para principalmente cobrar, primeiro, mais recursos, né? Os recursos para a obtenção e desapropriação são muito pequenos. Agora, nós tivemos uma vitória importante, é bom destacar, aqui no Paraná, a Fazenda Brasileira, que foi arrecadada agora sem a necessidade de um novo orçamento, ou seja, ela encontrou-se uma forma jurídica, né, onde ela foi arrecadada através de precatórios, por exemplo, que aí não entra no teto de gastos, não entra no orçamento propriamente da reforma agrária. Então, essa situação poderá, e esperamos que com a pressão, abrir portas para que nós possamos obter outras áreas em todo o Brasil resolvendo essa situação. Nós não vamos parar de fazer luta enquanto essas famílias não forem assentadas. Perfeito. Agora, Gilmar, ontem a gente teve um ato de Bolsonaro aqui na Paulista, na Avenida Paulista, pró-anistia, né, com a presença de 7 governadores de direita, inclusive o Tarcísio de Freitas, que é um nome cotado aí para a presidência em 2026. O ato teve falas agressivas ao STF, ao Legislativo, e, bom, com isso a pauta da anistia também ela não deve andar no Congresso, né? Como que o senhor avalia todo esse imbróglio e a sua análise para o cenário político? Olha, eles colocaram bastante gente, é preciso reconhecer isso. Tá bom que não foi o 1 milhão que anda propagando por aí, né? Agora, a prova de que... e colocaram bastante gente, aqui abrimos um parênteses aí, né? São principalmente a igreja do Silas Malafaia, que se coloca sempre, né? E a presença desses governadores, uma vergonha, né? Cá entre nós, uma vergonha, governadores eleitos democraticamente defender uma anistia contra uma tentativa de golpe de Estado e inclusive, a possibilidade de assassinato de presidente, do vice-presidente e do próprio presidente do STF, né? Mas a minha impressão, eu acho que há dias atrás estava falando disso, um pouco de cheiro, eu acho que também a extrema-direita está chegando no seu limite, né? Está chegando no seu limite e a população está se dando conta, pelas próprias pesquisas, né, realizadas, de que é preciso haver condenação, sim, e a maioria da população é contra a anistia. Mas eu acho que é uma atitude meio de desespero também agora, viu? Então essa é a minha impressão, é de desespero, e obviamente aqui, principalmente se tratando de Tarcísio, é a tentativa de colar a imagem dele no Bolsonaro, né? A tentativa de calcar uma possível candidatura dele aí na frente com essa extrema-direita que existe no nosso país, né? Eu acho que eles estão num caminho que
encontrará mais limites aí na frente à medida que os processos avancem no STF, né? A tendência é que o Bolsonaro seja condenado, que muitos outros sejam condenados, e isso certamente vai enfraquecer a extrema-direita. Eu rio muito porque, não sei se vocês lembram do boneco que o Tarcísio usou quando o Trump ganhou as eleições lá, né? Eu estou brincando, ele vai continuar com o Trump agora? Ou seja, eles estão cavando o seu próprio enterro ali na frente, e isso vai acontecer. Está muito dissolvida, né? A extrema-direita não conseguiu encontrar um caminho. E o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, disse que não tem urgência de votar. É importante debater, segundo o Hugo Mota, né? É importante debater essa questão da anistia, rever algumas sentenças que não fazem muito sentido, mas que o projeto de anistia não tem essa urgência toda no Congresso. Enfim, vamos ver para onde vai esse caminho. Gilmar, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Com certeza voltará, inclusive, para debater esse tema, por que não? Obrigado, viu, Gilmar? Valeu, estamos juntos, vamos continuar em luta nesses dias e claro que voltaremos aí para prosear sobre política, sobre reforma agrária e assim por diante. Bom trabalho para vocês. Maravilha, obrigado, Gilmar. Conab, informação e serviço ao alcance do produtor. A safra de cana-de-açúcar encerra o ciclo 2024-2025 com produção estimada em 676 milhões e 960 mil toneladas. Este é o segundo maior volume colhido na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apesar de o volume representar redução de 5,1% ao se comparar com a safra 2023-2024. Os dados estão no quarto levantamento sobre a cultura, divulgado nesta quinta-feira pela estatal. O gerente de acompanhamento de safra da companhia, Fabiano Vasconcelos, explica os motivos que levam a este resultado. O período de desenvolvimento dessas lavouras de cana-de-açúcar ele foi impactado lá em 2023, ali naquele período pós-colheita, em que a gente teve uma condição climática com poucas chuvas, excesso de temperatura, né? As chuvas demoraram a chegar, principalmente na região centro-sul. Isso acabou impactando, então, o desenvolvimento dessas lavouras que foram colhidas nessa última safra. Além disso, a gente teve eventos ali de queimadas, ali, principalmente na região sudeste, em São Paulo. Isso, de certa maneira, impactou também algumas lavouras. O principal fator positivo nessa safra é o aumento da área colhida. Isso acabou, então, reduzindo um pouco essas perdas e produzindo aí a segunda maior safra da série histórica da Conab de cana-de-açúcar e, consequentemente, ajudando ali na produção tanto de açúcar quanto etanol proveniente da cana-de-açúcar. Na região sul, a Conab verificou queda tanto na área como na produtividade, com a produção estimada em 33 milhões e 600 mil toneladas. Já no norte do país, o panorama é o oposto. Com uma colheita estimada em 4 milhões de toneladas, área e produtividade registraram elevação no ciclo 2024-2025. No Sudeste, principal região produtora de cana do país, houve retração no volume colhido em 6,3%, totalizando 439 milhões e 600 mil toneladas. A área colhida registrou aumento chegando a 5 milhões e 480 mil hectares. No entanto, esse aumento não foi suficiente para recuperar as perdas registradas pela queda da produtividade, estimada em 80.181 quilos por hectare. Na região centro-oeste, outra importante região produtora do país, a colheita se manteve próxima à estabilidade. Assim como no Sudeste, a área cresceu se comparada com o ciclo anterior, enquanto a produtividade média das lavouras foi menor. Cenário semelhante é encontrado no Nordeste, como detalha Vasconcelos. A região Nordeste apresenta uma redução de produção em relação à última safra, em que pese também
ter acontecido aí um aumento da área colhida. E aí na região Nordeste, no período de desenvolvimento também em alguns estados ali, Alagoas, Pernambuco, de uma maneira geral, ali, quase que em toda a região Nordeste, as condições climáticas elas foram de precipitações um pouco abaixo do esperado. Isso também impactou nas produtividades médias. Com a estimativa de um menor volume de cana colhido, houve uma queda de 3,4% na produção de açúcar no país, estimada em 44,1 milhões de toneladas. Apesar da redução em relação à última safra, a temporada que se encerra apresenta a segunda maior produção do adoçante na série histórica da Conab. O gerente de fibras e alimentos básicos da companhia, Gabriel Rabelo, explica os motivos que levam ao bom resultado. Nessa safra atual 2024-25, o Brasil se manteve firme na posição do maior fornecedor. O volume total que a gente exportou no período que conta de abril a março foi de 35,1 milhões de toneladas exportadas, um volume bem parecido com o volume da última safra. Porém, a receita foi um pouco abaixo, né? A receita foi de 16,7 bilhões de dólares, uma queda aproximadamente aí de 8% em relação à safra anterior, fruto da queda de preços no mercado externo. É importante a gente ficar de olho nas cotações de Nova York, que são os balizadores das cotações do adoçante no mundo, que andaram um pouco abaixo da média dos últimos 5 anos, mas que tem perspectiva de recuperar o fôlego ao longo dos próximos meses, principalmente por conta de algumas incertezas climáticas aqui no Centro-Sul e também da perspectiva de redução da produção indiana, que também é um importante player mundial aí. No caso do etanol, o país registrou um crescimento de 4,4% na produção total, chegando a 37,2 bilhões de litros, mesmo com a queda também para o combustível de 1,1% produzido a partir do esmagamento da cana-de-açúcar, impactado pelas condições climáticas desfavoráveis das lavouras de cana. O bom resultado se deve ao incremento do etanol fabricado a partir do milho, como reforça Rabelo. O etanol de milho vem ganhando força nos últimos anos e vem equilibrando melhor a oferta de etanol durante a entre-safra da cana. Diversas unidades vêm sendo construídas, principalmente no Mato Grosso, no Centro-Oeste, onde a produção de milho é bastante presente, né? E essas novas unidades e também melhorias nas plantas existentes ajudam a segurar os preços internos e garantir o abastecimento, mostrando como a cadeia de biocombustíveis no Brasil ela continua em constante evolução. O resultado completo do 4º levantamento de cana-de-açúcar da safra 2024-2025 está disponível no portal da Conab, em www.gov.br/Conab. No próximo dia 29, a estatal também irá divulgar os dados da próxima safra, durante o primeiro levantamento do ciclo 2025-2026. Reportagem Paloma Pires. Conab, informação direto da fonte. Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima. Após rodadas de escutas setoriais com povos indígenas, movimentos de mulheres e movimento negro, a Secretaria Executiva da COP30 recebeu no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, entre participações online e presenciais, representantes de organizações plurais da sociedade civil, para um momento de acolhimento de propostas e esclarecimento de dúvidas sobre a dinâmica da conferência. O encontro é mais uma das etapas do processo de construção da agenda da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ana Toni, CEO da COP30, reforçou a importância da COP no Brasil como momento de afirmação de ambições climáticas consensuais, mas também do multilateralismo como fator para alcance dos objetivos de clima. A gente espera e acredita que a COP pode ser símbolo importante de que o multilateralismo está vivo, está fortalecido e que é o único caminho mesmo da gente lidar com a mudança do clima. Então, é uma mensagem muito forte que tem que sair da COP e acho que a sociedade civil tem muito que ajudar.
Entre as representações sociais esteve Yuri Paulino, da Coordenação Nacional do Movimento de Atingidos por Barragem, que enfatizou a importância da participação social não apenas no evento em novembro, mas na agenda de construção das prioridades até lá. A gente sabe que a COP é um evento internacional, todas essas questões, mas ela precisa deixar um legado de participação no Brasil, sobretudo. No Brasil nós temos essa responsabilidade de deixar um legado de participação, um legado de organização da sociedade civil e cada vez mais qualificação nesses debates são extremamente importantes. A questão ambiental. Para além, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Central Única dos Trabalhadores, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, Grupo de Institutos e Fundações e Empresas, Observatório do Clima e Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento foram outras entidades participantes do encontro. De Brasília, com informações da COP30, Franciele Barcelos. Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br. Minuto Ciência. Durante o workshop Ciência e Política em Mudanças Climáticas, realizado nesta quarta-feira no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília, a ministra titular da pasta, Luciana Santos, aproveitou a ocasião que reuniu especialistas brasileiros e estrangeiros e gestores públicos para anunciar que o experimento Amazon Face será inaugurado antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, marcada para novembro em Belém. Um experimento único no mundo, porque existem elaborações teóricas, em laboratórios, mas em campo essa é uma experiência única e que nos permite olhar para o futuro da maior floresta tropical do planeta e entender como o aumento do CO2 atmosférico afetará a sua biodiversidade, suas resiliências e os serviços ecossistêmicos que impactam a vida humana. Por tudo isso, por todo o tempo, dedicação e recursos empenhados, pelo caráter inovador e por todo o potencial desse experimento, eu tenho muita alegria de anunciar aqui que antes da COP30, o nosso Amazon Face já estará pronto com a infraestrutura funcional. Desenvolvido pelo MCTI em parceria com instituições do Brasil e do Reino Unido, o Amazon Face é o principal projeto de cooperação científica entre os dois países na área climática. Criado em 2015, o programa é coordenado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, da Universidade Estadual de Campinas e do Instituto Meteorológico do Reino Unido. A ministra Luciana Santos ressaltou a importância do experimento para a formulação de políticas públicas voltadas para o tema. Busca transformar a ciência em ação, influenciando políticas públicas e práticas de governança. Isso significa construir políticas mais eficazes, conectadas com as realidades e desafios do território amazônico, ampliando os benefícios desse conhecimento. A ideia é que os resultados do experimento forneçam bases úteis para o desenvolvimento de política de adaptação e mitigação climática em diferentes escalas, do local ao global. Localizado em uma estação de pesquisa do INPA, 80 quilômetros ao norte de Manaus, o Amazon Face utiliza a tecnologia FACE e consiste em simular o aumento de 50% na concentração de dióxido de carbono na atmosfera comparado ao atual. É o primeiro experimento FACE a ser implementado em uma floresta tropical com alta biodiversidade. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Até o dia 25 de abril, escolas públicas de todo o país estão mobilizadas para atualizar a caderneta de vacinação de estudantes menores de 15 anos. A ação integra o Saúde na Escola, programa do governo federal. Participam 5.544 municípios e a ideia é alcançar 27,8 milhões de alunos de 109 mil escolas. No Rio Grande do Sul, os 497 municípios do estado aderiram ao programa. São 1.500.000 alunos atendidos e 6.800 colégios pactuados. Para garantir a operação, o Ministério da Saúde destinou 150 milhões de reais para todo o país. Desse total, o estado do Rio Grande do Sul recebeu 520 mil reais e as cidades gaúchas foram contempladas com 7 milhões de reais. A meta é vacinar 90% dos estudantes, crianças e adolescentes menores de 15 anos. Conforme a faixa etária de indicação da vacina, serão aplicados os imunizantes adequados.
Em pronunciamento à nação, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou como vai funcionar. Vamos oferecer as vacinas adequadas para cada idade. Para crianças menores de 5 anos do ensino infantil, vamos ter vacina contra a febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. Para as maiores de 5 anos e menores de 15 anos, vamos ter vacina contra a febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, meningite e HPV, que é o vírus que causa o câncer. As ações contam com o apoio de profissionais do SUS. As equipes vão vacinar os estudantes nas escolas ou as instituições de ensino vão levar os alunos até uma unidade básica de saúde. Tudo sempre com autorização dos responsáveis. Haverá a conferência das cadernetas de vacinação para alertar pais e responsáveis sobre a necessidade de atualização, como destaca o ministro da Educação, Camilo Santana. Todo mundo deve fazer a sua lição de casa e manter seu cartão de vacinação atualizado durante todo o ano e também orientar seus familiares e amigos a fazerem o mesmo. Porque uma escola vacinada é uma escola segura.